E hoje eu quero falar com você sobre 5 erros que eu cometi na minha vida de solteiro, né, antes de casar, coisas que eu poderia ter evitado, e eu quero ser bem vulnerável com você para falar sobre os meus erros e tentar te ajudar de alguma forma. De repente você esteja passando pela mesma coisa e você não deve passar, você não precisa errar como eu errei. E o primeiro erro que eu quero trazer aqui, que eu identifiquei, que é um erro gravíssimo, foi o erro da carência, de viver em carência, né. Eu era muito carente, e a carência é uma falta, né, uma necessidade, mesmo estando dentro da igreja. Então, só para você entender um pouco, eu me converti na minha adolescência. No início da minha adolescência, eu tinha 13 anos de idade, tive uma experiência com o Senhor. Mas ali na minha adolescência, principalmente na minha transição ali entre a adolescência e os meus 17, 18 anos, né? Quando eu fui me tornando ali um jovem adulto, eu tive muitos problemas com carência. A carência, ela é uma falta, né? E basicamente ela é uma falta de Deus. Então esse estado de carência me levou, infelizmente, a tomar decisões erradas, a entrar em relacionamentos errados, totalmente fora do tempo, levado por uma paixão cega, levado pelos meus desejos da carne. Uma pessoa carente, ela deseja ser notada, ela deseja ser amada, né? E eu estava buscando isso, em alguém, em coisas, eu estava buscando isso, e não era na presença de Deus. Mesmo eu estando dentro da igreja, eu passei um bom tempo ali, da minha adolescência até o início da minha idade de jovem adulto, eu passei um bom tempo lutando contra a carência, lutando contra pecados que vêm dessa carência, e isso trouxe danos para minha vida, infelizmente atrasou a minha vida em muitos momentos, a minha vida cristã, todas as áreas da minha vida, isso acaba atrasando a sua vida por completo. Então, por favor, né, a primeira dica que eu te dou é trate a sua carência. E a única forma de tratar isso é correndo aos pés de Jesus, é pedindo para que Ele cure você, é orando, é pedindo conselho de pessoas mais experimentadas, de cristãos mais maduros que possam ajudar você a se livrar da carência, para que você não perca tempo, muitas vezes ali rodando, né? Andando em círculos, e você não consegue mudar, você não consegue se libertar daquilo, você não consegue se libertar do pecado, você não consegue se desassociar de relacionamentos que você sabe que não vão dar em nada. Infelizmente eu tomei algumas atitudes erradas, mas em tempo oportuno o Senhor me alcançou e me curou. O segundo erro: aprender com os erros dos outros. Eu sempre tive esse ensinamento na minha mente, porém, tiveram algumas coisas na minha vida que eu falhei, que eu não deveria ter falhado, porque eu já tinha visto outros errarem. Eu já tinha visto outros solteiros tomar aquela atitude e quebrarem a cara. E infelizmente, em algumas situações da minha vida, eu não aprendi, não coloquei em prática, né, a forma correta de se fazer, e acabei não aprendendo com os erros dos outros. Alguém diz que você precisa errar para você aprender, você precisa se frustrar, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque sábio é aquele que aprende com erros dos outros. Então, se você viu alguém errar, você não precisa errar para aprender. Basta você não fazer, basta você ir pelo caminho certo. O terceiro erro foi a falta de confiança em Deus. Em muitos momentos na minha solteirice, eu não tive confiança em Deus, principalmente na área dos relacionamentos, né? Eu me precipitei em alguns relacionamentos, óbvio isso, bem antes de eu casar, porque eu não confiava em Deus o suficiente. Eu me precipitei em atitudes, até mesmo fora dos relacionamentos, por não confiar em Deus. E o medo entrou no meu coração, a dúvida entrou no meu coração. E quando você não confia em Deus, você tenta fazer as coisas da sua forma, do seu jeito. Então, muito cuidado, você solteiro, você precisa encontrar confiança em Deus. Uma das coisas que Deus me curou e tem me curado, e na verdade isso aconteceu muito depois de que eu casei, foi da minha relação de paternidade com Deus. Eu aprendi dentro do casamento. Eu poderia ter aprendido antes, mas eu comecei a aprender melhor dentro do casamento. De que Deus é meu pai, de que Deus me ama, firmando a minha identidade. Então, essas coisas eu poderia ter aprendido antes.
na minha vida de solteiro, né? Eu poderia ter buscado essa revelação antes, mas a falta de confiança em Deus, ela de fato me atrasou. Eu poderia ter avançado mais, eu poderia ter sido mais corajoso, eu poderia ter aceitado, entendido o quanto Deus me ama e o quanto Ele quer dar coisas boas aos seus filhos. E muitas vezes eu, por não confiar, acabava não dependendo de Deus e fazia minha própria vontade. Então, você solteiro, confie em Deus. Confie que Deus tem o melhor para você. Confie que Deus tem um tempo certo e perfeito para você. Você não precisa fazer a sua própria vontade. Você não precisa se precipitar. Não dê jeitinho. Não dê o jeitinho para Deus. Você não precisa fazer nada para Deus. Ele sabe o tempo certo. Nós só precisamos confiar e depender dele. Quarto erro que eu poderia ter evitado. Eu poderia ter me capacitado e focado mais em algumas coisas que iriam me fazer crescer. Então, eu nunca deixei de estudar, né? Sempre estudei, mas eu tenho convicção hoje que eu poderia ter me esforçado mais em algumas áreas da minha vida. Um problema que muitas vezes nós temos é quando nós começamos algo e não terminamos. Então, teve algumas coisas na minha vida que eu comecei e não terminei. Vou dar um exemplo bem prático para você. Eu consigo falar inglês hoje, não sou fluente, mas consigo me comunicar. Porém, não me comunico como eu queria. Eu poderia ter aproveitado a minha solteirice para me aprofundar no inglês e para ser completamente fluente, né? Sendo bem exagerado na palavra, eu poderia ser bem fluente em inglês. E hoje eu estou tendo que estudar e continuar estudando, porque eu não aproveitei o meu tempo de solteirice para fazer isso, né? E agora casado você tem um pouco menos de tempo, né? Então você precisa de mais disciplina. Então eu poderia ter me focado mais em algumas coisas, eu poderia ter tido mais experiências. Quando eu era solteiro, eu tive boas experiências. Eu viajei, eu sempre estive na igreja, participei de congressos, tive boas experiências como solteiro, mas poderia ter tido mais. É nesse tempo de solteirice que você aproveita, né, para você ter novas experiências, para você estudar coisas novas, para você se capacitar mais, para você ter contato com novas pessoas, fazer networking, né? Tudo isso vai agregar a você. Coisas que no seu casamento você vai fazer, porém o seu tempo vai ser bem mais restrito, né? E você casa, depois você tem filhos, então você vai ter que se disciplinar. Então o momento em que você está solteiro é o momento perfeito para você focar, para você se capacitar mais. E eu cometi alguns erros nessa área porque eu poderia ter me capacitado mais. E agora eu tenho que correr atrás desse tempo perdido. E o quinto erro que eu poderia ter evitado, que eu poderia ter sido bem melhor, e eu falei que ia ser vulnerável com vocês, eu poderia ter amadurecido mais rapidamente. Então, eu casei ali com os meus 28 anos, casei numa idade boa, mas quando a gente olha para trás, a gente olha para os nossos erros, eu entendo que eu poderia ter casado até mais cedo, porém eu não tinha amadurecido. Existiam algumas áreas da minha vida, essas áreas cujo eu já falei para você também, que eu poderia ter amadurecido mais rápido. Eu poderia ter crescido mais rápido, eu poderia ter avançado, eu poderia ter vencido, né, esses obstáculos mais rápido, mas eu demorei para perceber, eu demorei para me entregar à mudança, né, a mudança de mentalidade, eu demorei muitas vezes para me arrepender. Então eu poderia ter amadurecido mais rápido. Então, quando eu olho a minha trajetória, eu percebo em muitas áreas que eu poderia ter amadurecido mais rápido. Eu poderia ter tomado uma atitude de mudança mais rápida, né? Uma atitude corajosa, uma atitude onde eu lanço fora o medo, onde eu deixo para trás rapidamente aquilo que está me impedindo de crescer, para amadurecer, para se tornar uma árvore frutífera, né? Eu sempre me dediquei muito nas coisas que eu fiz, sempre fui muito intenso na igreja, então você não está aqui na frente de alguém que se desviou. Eu nunca me desviei da igreja, mas cometi alguns erros. E você pode ser como eu também, você está na igreja, você faz tudo certinho, mas você precisa amadurecer em algumas áreas. É óbvio que a gente vai amadurecer durante a nossa vida toda. Nós não somos perfeitos. Nós estamos em construção, nós estamos em santificação. Mas existem muitas situações que a gente sabe que poderia ter amadurecido muito mais rápido, que já poderia estar maduro para receber a promessa de Deus. E muitas vezes você não casa, você não avança, porque você ainda é um menino ou uma menina em algumas áreas, nessa área específica. Então eu fui menino em muitas áreas por muito tempo. Poderia ter amadurecido mais rápido.
Então esse foi o quinto erro que eu observei na minha vida, que eu poderia ter amadurecido, poderia ter crescido, poderia ter avançado mais rápido, de repente até ter casado mais novo, porque eu já estaria preparado para o meu casamento, que é um casamento maravilhoso. Deus me abençoou muito, eu sou muito abençoado e é o que eu desejo para você também, que você tenha um casamento maravilhoso. Mas antes disso, aproveite a sua vida de solteiro, aproveite da forma certa, aproveite com Deus. A Bíblia nos dá todo o caminho que nós precisamos trilhar para ter uma vida plena, saudável, mesmo sendo solteiro. A solteirice não deve ser um momento de tristeza, de eu quero que acabe logo, eu quero casar. Não, você precisa aproveitar esse momento, porque vai passar. Vai passar. Existem muitas coisas que eu me arrependo. Eu não acredito naquela frase que diz assim, eu não me arrependo nada do meu passado porque foi pro meu aprendizado. Eu me arrependo de muitas coisas, eu poderia não ter errado. E eu não quero que você erre também. Então aproveite a sua vida de solteiro, de solteira, porque daqui a pouco você vai casar e vai ter uma família linda. E esse momento vai passar. A minha esposa vai gravar a versão dela, então espera um pouquinho que vai ter mais vídeos sobre esse assunto. E se você gostou, não nos deixe de dar aquele apoio, de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. Nós contamos com você. Então, que Deus te abençoe.